Vamos iniciar com a sessão do expediente. Não temos ata? Bom, no expediente, o primeiro item é a respeito de um documento que nos foi enviado pelo acadêmico Barcinski, que ele mostrou na última sessão já aqui. Esse é o do Barcinski, né? E eu solicitei ao acadêmico Antônio Egídio Nardi para fazer um documento, que na realidade o International Panel das academias nos solicita é que assinemos um documento sobre o assunto demência. E esse é um documento internacional para estimular os países a adotarem políticas de saúde pública visando começar muito precocemente medidas de saúde que possam retardar ou proteger ou mesmo no futuro até prevenir as demências que estão aumentando muito com o prolongamento da vida. Então, na realidade, temos um documento produzido pelo acadêmico Egídio Nardi, que está aí, para a academia dar a sua opinião, aprovar. Na realidade, ele está aprovando esse documento. Ele foi distribuído também a todos os acadêmicos por e-mail e está também no nosso site. Então, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma sugestão, modificação, mas no fundo dando o nosso acordo para assinarmos esse documento que está sendo assinado por outras academias de medicina e de ciências ao redor do mundo. Alguém quer fazer algum comentário? Podemos dar mais um tempo aí para aqueles que não tiveram a oportunidade de ler. Muito bem. Se todos estão de acordo, vamos enviar a assinatura da academia, assinando em nome da academia, acrescentando mais uma academia no grupo já grande nesse momento de academias ao redor do mundo que já deram o acordo. O segundo assunto, eu fui procurado pelo acadêmico Luiz Davidovich, presidente da Academia Brasileira de Ciências, que ele havia sido solicitado a opinar sobre o decreto do ministro da Saúde sobre terapias alternativas no SUS. Então, eu disse que eu hoje informaria aos acadêmicos sobre isso, e eu devo hoje ainda nomear um grupo de 3 para que rapidamente faça o documento junto com a Academia de Ciências sobre este decreto do ministro da Saúde que autorizou no SUS terapias alternativas. Então, está sendo objeto de muita polêmica. A ideia é fazer um documento e, se alguém quiser participar deste grupo, é só falar com a Sandra depois e dar o nome, e vamos organizar ainda hoje. Mas porque isso aí é preciso uma certa rapidez. A ideia é produzir esse documento no máximo até quarta-feira. Eu acho que não há problema, que pode-se mesmo trabalhar por telefone e chegarmos à conclusão. Depois eu faço a revisão do documento e circulo também o documento, mas tudo muito rápido, para assinar uma semana no máximo junto do acadêmico Luiz Davidovich. Bom, uma informação sobre a utilização da plataforma tecnológica que usamos no nosso site para as nossas sessões aqui. Elas são, como os senhores sabem, a senhora sabe, filmados, eles ficam depois gravados,
as conferências ficam todas regravadas, podemos acessar as conferências passadas e como as futuras que virão, como a de hoje. E o acadêmico Celso Ramos nos fez uma observação de que a da semana anterior, sobre febre amarela, primeiro houve um pequeno problema técnico do ajuste do som e o momento que a pessoa falava, que já foi superado. Mas ele me chamou a atenção de que logo depois, quando o YouTube termina a sessão, eles colocam sempre algum link. Em geral, esses links são resultado de um trabalho de algoritmo. Em função do tema, esse algoritmo trabalha rápido e pesca aqueles sites ou outros sites que já abordaram o assunto, ou livros, ou artigos e tudo. E que, na realidade, o primeiro que apareceu, que era o algoritmo deu como o mais consultado, era um site que não tinha nenhuma credibilidade, muito ruim, e ele perguntou se seria possível modificar essa plataforma tecnológica. Conversei com a Roberta, que é quem se ocupa disso, ela fez um levantamento de todas as plataformas tecnológicas, e a vantagem do YouTube é o que tem abrangência mundial. Então, ela tem uma abrangência mundial, é vista no mundo inteiro, e por isso corre-se o risco de ser muito poluído, e as outras que tem são muito limitadas. Então, realmente, a melhor é o YouTube. Agora, o que nós podemos fazer é nós, sim, por exemplo, pedir agora aqui ao organizador, professor Omar, deste simpósio, se ele quiser fazer sugestões de links que nós, organizadores acadêmicos, podemos sugerir. E aí aquilo ficou uma sugestão, mas nós não podemos impedir que apareçam esses links. Você pega um site mesmo americano, das organizações americanas, tem um monte de recomendações, de links que não tem validade nenhuma. Mas o importante é que não há o que fazer. A única coisa é a academia apresentar sugestões. Aí eu solicito que você visse aí alguns sites, mas não é negócio mudar o uso da nossa plataforma tecnológica do YouTube no site da academia. Bom, essas eram as comunicações da secretaria, porque o nosso secretário-geral está numa reunião, não pôde vir. O nosso primeiro secretário não acabou o lanche dele, não ouviu a campainha aí, então eu acredito que não deve ter nada para informar, senão o Ricardo estaria aqui, né? Porque o Ricardo é o nosso informante oficial aqui da academia, a gente pode saber tudo através dele, e ele desapareceu. Eu pedi que ele viesse aqui, ver se acha o Ricardo, que ele está sendo convocado aqui para... Bom, de qualquer maneira, a palavra está aberta para os acadêmicos, se alguém quiser fazer alguma comunicação. Acadêmico Omar. Senhor presidente, senhores acadêmicos e senhores convidados, o que eu tenho a dizer brevemente versa a respeito do que foi a sua manifestação, sua informação principal, senhor presidente, com relação a esta inclusão de algumas dezenas de modalidades terapêuticas, entre as quais tem aromaterapia, apiterapia, aplicação de mãos, não sei o que, familiar, coisas que me deixam um pouco perplexo. Nós sabemos que cerca de 70% a 80% das enfermidades, em geral, curam-se sozinhas. Então, qualquer aplicação de qualquer método terapêutico ou aparentemente terapêutico terá um resultado razoável. No entanto, a minha preocupação é de outra ordem. O indivíduo que tem, por exemplo, um tumor maligno e que passe
4, 5 meses se tratando, entre aspas, por aromaterapia ou apiterapia ou coisas desse tipo, e que enquanto as metástases vão se aplicando, vão se multiplicando pelos órgãos, este, quando chegar daqui a 6 meses e for procurar o seu aromaterapeuta, ele provavelmente vai lavar as mãos e mandar para o oncologista. E isto é criminoso. De sorte que me parece que nós devamos nos manifestar de maneira criteriológica, isto é, crítica, a respeito desta precipitação que os indivíduos dizem, se mal não faz, bem, se bem não faz, mal também não faz. Isto é uma falsa interpretação. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Omar. Senhor presidente, queridos confrades, colegas, eu pedi a palavra para fazer um convite a vocês. Genilson, pode colocar na tela. Na próxima quinta-feira, dia 22, na sessão ordinária, nós vamos receber aqui na Academia Nacional de Medicina um expoente da cirurgia plástica na Europa. Ele é considerado hoje o maior especialista em cirurgia ortognática, um dos maiores especialistas em cirurgia ortognática do mundo, Mirko Raffaini. Ele vai vir ao Brasil para um simpósio que vai acontecer no sábado e aqueceu o nosso convite para estar aqui e fazer uma conferência. Seguinte, Genilson, ele trabalha basicamente com cirurgia reparadora de face exclusivamente nas anomalias do desenvolvimento. Ele trabalha com paciente com prognatismo, hipoplasia da maxila, ele trabalha exclusivamente com patologia esquelética. É a chamada cirurgia estética do jovem, cirurgia ortognática. Esse é um grande campo da cirurgia plástica reconstrutiva. Seguinte. Na formação dele, por mais de 15 anos, ele que é médico e dentista, como acontece com a maioria dos cirurgiões maxilofaciais na Europa, e todos eles têm dupla graduação, ele trabalhou com grandes nomes da cirurgia reconstrutiva, dentre eles Paul Tessier, que é considerado o pai da cirurgia craniofacial, o último. Então, Mirko Raffaini vai ser recebido aqui por Silvano Raia, e nós vamos trazer para comentar a palestra dele, Endrigo Bastos. Ele é o chefe de clínica do Serviço de Cirurgia Crânio-Maxilofacial da Universidade de São Paulo. E Paulo José Medeiros. Ele é o professor titular de cirurgia bucomaxilofacial da nossa querida Universidade Estadual do Rio de Janeiro, da UERJ. Endrigo Bastos e Paulo José Medeiros estarão comentando a palestra de Mirko Raffaini aqui na Academia Nacional de Medicina. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado. A palavra continua aberta. Tem mais algum acadêmico que queira se manifestar? Não tendo, vamos passar, então, a segunda parte do simpósio sobre insuficiência renal aguda, e o acadêmico Omar da Rosa Santos vai conduzir os trabalhos, como fez na primeira parte. A palavra para o acadêmico Omar. Senhor presidente, eu peço que o senhor concorde com a chamada para fazerem parte desta mesa dos acadêmicos Medina e Riela, que integrarão o grupo de expositores nessa segunda parte da lição Nestor Shor. O primeiro dos 3 expositores é exatamente o acadêmico José Osmar Medina Pestana, que tem a palavra. Versará a insuficiência renal aguda no âmbito do transplante renal. Bom,
Primeiramente, eu quero agradecer mais uma vez o convite. E essa insuficiência renal aguda, ou a necrose tubular aguda, já foi vastamente discutida durante essa tarde. Existem alguns aspectos que são peculiares ao transplante, que eu vou falar de maneira bem breve. A maioria das vezes, a insuficiência renal aguda após o transplante, ela é denominada como função retardada do enxerto, porque a grande maioria dos transplantes que saem com necrose tubular aguda ou com insuficiência renal aguda vão readquirir a função depois de um certo tempo. Na maioria das vezes, em 1 ou 2 semanas, o rim volta a funcionar normalmente, por isso que ao invés de nós chamarmos necrose tubular aguda, hoje o termo que mais se usa é função retardada do enxerto. Eu vou mostrar duas considerações diferentes. Primeiro, o transplante com doador vivo, onde você pega um doador que está em condições clínicas normais, ele interna de maneira eletiva no hospital, retira o rim, para ser transplantado no doador, demora em torno de 1 hora de isquemia fria, que é o tempo que ele fica na temperatura entre 0 e 4 graus centígrados, até ele ser colocado no receptor. Então, a maioria desses receptores, ou quase 100% desses receptores, não desenvolvem função retardada do enxerto ou insuficiência renal aguda. Eles saem com diurese imediata, assim que termina a anastomose vascular, já sai urinando. A maior parte deles urinam em cerca de 8 ou 10 litros nas primeiras 24 horas, em função do líquido de perfusão que nós utilizamos. Tem queda progressiva da creatinina e depois, em 5 dias, tem alta hospitalar. Raramente tem necrose tubular aguda ou em função retardada do enxerto, a não ser que tenha alguma alteração mecânica, como eu vou mostrar num dos slides. O doador falecido, ele tem uma conotação totalmente diferente. Hoje em dia, em geral, é um paciente que tem mais de 50 ou 60 anos, que teve um acidente vascular cerebral como causa da morte encefálica, que tem outras comorbidades, como hipertensão arterial. Só 30% das vezes hoje é um doador que não tem essas características. Está numa unidade de terapia intensiva, instabilidade hemodinâmica, a maioria das vezes com creatinina elevada. Depois, quando o rim é retirado, o processo de seleção do receptor demora em torno de 19 horas, em média. Alguns pacientes nós transplantamos depois de 40 horas que esse rim fica armazenado entre 0 e 4 graus centígrados. Então, sempre o transplante ele é implantado na fossa ilíaca direita ou na fossa ilíaca esquerda. Os 2 rins primitivos eles permanecem lá. A anastomose vascular é feita nos vasos ilíacos e a anastomose do ureter é feita na cúpula da bexiga. O pós-operatório, a diurese varia entre 0 e 10 litros. Tem pacientes que se comportam como doador vivo. Em geral, quando o doador é jovem ou quando é criança, quando ficou pouco tempo em unidade de terapia intensiva e quando ficou com condição hemodinâmica apropriada, ele pode se comportar exatamente como doador vivo, receber alta no mesmo período. Mas a maioria, 60% deles, saem sem diurese imediata e vai demorar 1 ou 2 semanas até que a função renal seja recuperada e a queda da creatinina, ao invés de sair de 10 antes do transplante e abaixar para 2 no primeiro dia, ela é lenta. Ela vai gradativamente caindo, cai 1 ponto por dia na maioria das vezes. E esses pacientes, eles precisam fazer hemodiálise na primeira semana, 1 ou 2 sessões, algumas vezes algumas mais, na primeira semana após o transplante. Doador vivo é muito raro precisar de uma diálise após o transplante. Então, no doador vivo, aí ele fica internado em média 12 dias. No transplante com doador vivo, quando acontece essa função retardada do enxerto ou necrose tubular aguda, é por causa de uma complicação técnica, que é essa estenose da artéria renal. A artéria renal no transplante de doador vivo, ela é mais curta do que do transplante com doador falecido, e a chance disso acontecer é maior. Tecnicamente, é mais difícil fazer o transplante com doador vivo do que com doador falecido. E hoje em dia, isso é possível de ser tratado com uma angioplastia e algumas vezes até com colocação de stent, e a diurese acontece imediatamente, a recuperação da função renal ela é integral. Aqui eu estou mostrando um glomérulo, que
algumas pessoas que ainda não estão familiarizados com o glomérulo, tem vários alunos aqui. Tem 1 milhão de glomérulos em cada rim, estruturas como essa, que aqui é uma estrutura vascular. E depois, aqui é a cápsula de Bowman, e aqui, se porventura a situação do doador, a comprometimento hemodinâmico for tão importante que leve a necrose do glomérulo, isso não vai funcionar mais. Então, aí nós passamos a chamar, ao invés de chamar de necrose tubular aguda ou de função retardada do enxerto, nós chamamos de necrose cortical. Não adianta transplantar esse rim, porque ele não vai funcionar. A maioria deles, isso é uma situação mais rara, tem o que nós chamamos como a necrose tubular aguda, que é a necrose tubular aguda, essas células aqui necrosam, aqui é o túbulo, que é o túbulo coletor, e a urina é filtrada no glomérulo e ela depois concentrada nos túbulos. Então, aqui é um túbulo normal, esse pode ser considerado um rim de um doador vivo ou então de um doador que não teve nenhum comprometimento hemodinâmico durante o diagnóstico de morte encefálica. Então, aqui é bom prestar atenção nesse túbulo aqui, porque a luz do túbulo está vazia. E agora, quando nós temos necrose tubular aguda ou função retardada que leva a função retardada do enxerto, nós temos esse túbulo aqui, que tem as células que necrosaram e que formam um cilindro dentro do túbulo e que impede a diurese normal. Então, isso leva àquilo que nós chamamos de insuficiência renal aguda pós-transplante ou função retardada do enxerto. Tem 2 pontos importantes. Como é que nós podemos identificar ou predizer quais os pacientes que vão desenvolver esse tipo de alteração na função renal e se isso vai comprometer ou não a função a largo prazo. Então, esse é um trabalho que nós fizemos alguns anos atrás e nós identificamos que doadores que têm creatinina inicial maior do que 1,1 têm um risco 2 vezes maior de desenvolver no receptor insuficiência renal aguda ou não ter função imediata do enxerto. Quando a idade é superior a 35 anos, 2,2 vezes maior a chance, e quando o tempo de isquemia fria é maior do que 18 horas, 3 vezes mais a chance de desenvolver insuficiência renal aguda após o transplante. O segundo ponto importante, que são essas 2 questões, é se quando o paciente tem função retardada do enxerto, isso traz alguma consequência para a sobrevida do enxerto a longo prazo ou não. Então, esse também é um trabalho que nós fizemos, que foi publicado há 2 anos atrás, que mostra aqui a sobrevida do enxerto depois de 1 ano, 360 dias. Aqui começa nos 50%. Então, os pacientes que tiveram um tempo de função retardada do enxerto inferior a 15 horas, quem tem menos tem uma melhor chance de sobrevida depois de 1 ano, mas a diferença mesmo, ela acontece quando essa alteração persiste por mais de 15 dias. Então, os 2 pontos principais primeiro, quais são os doadores que levam a maior risco de desenvolver isso e quais as ações que nós podemos tomar. A ação principal que é necessária é manter uma condição hemodinâmica apropriada. E nos pacientes que desenvolvem a insuficiência renal, se eles passarem de 15 dias, a chance desse enxerto estar sobrevivendo depois de 1 ano é 15% inferior àqueles que tiveram um tempo menor de recuperação da função renal, o que é até razoavelmente óbvio, mas a gente conseguiu estabelecer um ponto de corte, assim, a partir do qual é esperado que a recuperação seja não tão eficiente como a recuperação que normalmente acontece. Então, eu queria, mais uma vez, agradecer ao convite de poder fazer essa exposição, e eu procurei, assim, ser bem objetivo e chamar a atenção para os pontos principais que podem levar ao que nós chamamos de insuficiência renal aguda pós-transplante ou função retardada do enxerto, e os 2 pontos principais que nós podemos atuar para melhorar esse resultado. Muito obrigado.
Muito obrigado, acadêmico Zé Medina. Antes de darmos continuidade com o acadêmico Omar, é mais uma notícia triste que somos informados agora que o acadêmico, que o nosso honorário nacional Sami Arap acaba de falecer. Isso foi transmitido aqui pelo acadêmico Ricardo Cruz, que recebeu notícia do acadêmico Damião. Vamos dar continuidade com o acadêmico Omar. Tem a palavra o acadêmico Miguel Carlos Riela, que abordará nutrição e insuficiência renal aguda. Bem, boa tarde a todos. Senhor presidente, gostaria de agradecer mais uma vez à academia abrir espaço para a celebração do Dia Mundial do Rim, dando oportunidade de nós comentarmos alguns aspectos relevantes da nefrologia. Senhores acadêmicos, senhoras acadêmicas, senhores convidados, eu optei, ao preparar esta apresentação, fazer uma breve história, uma apresentação que eu chamaria de light. Eu fiz minha residência em medicina interna em Nova York, no Hospital Mount Sinai, de 70 a 73, e em 73 fui para a Universidade de Washington, em Seattle, trabalhar com este homem, Belden Scribner. Este homem era chefe da nefrologia na Universidade de Washington, e ele notabilizou-se porque ele viabilizou a hemodiálise crônica como nós a conhecemos hoje em dia. Ou seja, até então, na década de 60, a hemodiálise que começava a ser, digamos, instituída nos pacientes crônicos, requeria uma flebotomia, uma canulação de uma artéria e de uma veia que, após a sessão, eram ligados, e isto levava à exaustão dos vasos. E ele desenvolveu isto que ficou conhecido como o shunt de Scribner, o Scribner shunt, que era uma alça de, na época, um material de Teflon, com uma canulação, então, de uma artéria e uma veia, e que, após a sessão, ela voltava a circular aqui e, posteriormente, com a borracha siliconizada, o silicone, ficou mais, digamos, atraente aqui do que aquela primeira imagem. Este homem, Scribner, ele também desenvolveu um catéter peritoneal, que é o que nós utilizamos até hoje para a diálise peritoneal ambulatorial, domiciliar, que muitos dos senhores conhecem. Inicialmente, nós fazíamos perfurações repetidas do abdômen com estilete rígido, muitas vezes lesando alças, né, um risco aumentado em determinados pacientes. No início, esses catéteres eram de uma borracha simples e, posteriormente, com o silicone também passou a ser confeccionado. E nós, nefrologistas, é que confeccionávamos este catéter, porque não existia nenhuma empresa na ocasião. Então, eu estou fazendo essa introdução mostrando que, nesta instituição, então, na Universidade de Washington, vários desses catéteres que viabilizaram a hemodiálise e a diálise peritoneal foram desenvolvidos por este homem, né? Até então, 1970, né, um paciente que não pudesse ingerir líquidos pela boca, ser alimentado, ele recebia líquidos por via parenteral. E esses líquidos eram uma solução salina, quer dizer, água e sal, ou uma solução com glicose a 5%. Por que 5%? Porque permitia a administração numa veia periférica. Qualquer concentração maior, 10% ou 20%, causava uma flebite nos vasos periféricos. Mas essas eram soluções hidroeletrolíticas. Água, sal, potássio, né, magnésio. Nenhuma fonte de proteína, nenhuma fonte de maior de carboidratos e nenhuma fonte de lipídios.
Então, todos os nossos pacientes, até esta data, até esta década, início da década de 70, ao serem hospitalizados de maneira prolongada, sem conseguir utilizar o trato gastrointestinal, obviamente se desnutriam muito. Foi aí que surgiu as primeiras soluções de proteína sob a forma de aminoácidos para a infusão por via parenteral. Quem realmente deu um impulso tremendo sobre isso foi este homem, Jonathan Rhodes, que era o chefe da cirurgia na Universidade da Pensilvânia, em Filadélfia. Ele tinha um residente, que é esse que nós vemos aqui, chamado Stanley Dadrick, né? E ele queria provar, então, que cachorros tirados da mãe ao nascer, se fossem nutridos com estes aminoácidos e com glicose continuamente, se desenvolveriam, cresceriam. E que nós poderíamos, então, utilizar isso em humanos. É interessante que os primeiros experimentos, esses cachorrinhos retirados da mãe, todos eles morreram. Todos. E o Stanley Dadrick contava isso nas reuniões, de que, por sorte, eles tinham, na Universidade da Pensilvânia, o melhor, a melhor escola de veterinária dos Estados Unidos. Então, foi feita a autópsia em todos esses cachorrinhos que morriam ao receber essa solução parenteral. E a causa mortis foi ruptura vesical. Então, ele, contando, perguntava ao veterinário, mas por que isso? Ele disse, não, talvez vocês não tenham percebido, mas muitas vezes se passa a ver uma mãe, uma cachorra, lambendo os órgãos genitais, né, de todos os seus filhotes. E você pode achar isso até repugnante. Ele dizia, ela está umedecendo a secreção uretral. No momento que você tirava esses animais da mãe, a secreção uretral secava e obstruía a uretra. Esta infusão de uma solução de glicose hipertônica, já naquela época, então, passou-se a 60%, utilizando veias centrais, mais uma solução de aminoácidos, causava uma diurese importante e, com a obstrução da uretra, fazia ruptura vesical. Então, ele contava que ele passou ali várias noites com algodão, com água umedecendo a uretra desses animais para que eles não desenvolvessem esse tampão uretral. E ele mostrou que esses animais realmente se desenvolviam. O Scribner, então, meu mentor, chefe da nefrologia, já tinha desenvolvido todos esses catéteres. Ele desenvolveu mais um, que seria um catéter atrial, que nós vemos aqui o segmento venoso, e aqui um túnel subcutâneo, que é o catéter que nós, nefrologistas, utilizamos hoje, chamado PermCath, nos pacientes que necessitam hemodiálise crônica e que não têm um acesso vascular. E por que esse túnel subcutâneo? Porque os catéteres que nós utilizamos muitas vezes para diálise aguda, eles estão muito próximos, né, à inserção da pele do ponto de inserção da pele que infecta. Então, essa tunelização diminuía muito essas infecções. Essa bomba que nós estamos vendo aqui é uma bomba peristáltica, e essa bomba peristáltica ela não tem controle de ar, ou seja, se nós ligarmos um frasco com essa solução de aminoácidos e glicose, ao terminar ela continua. Então, o Scribner desenvolveu esse suporte que tem aqui um sistema que, à medida que o frasco vai se esvaziando, ele levanta e dispara um alarme visual auditivo. Isso permitiu que nós mandássemos pacientes para casa. Então, foi o primeiro programa no mundo de nutrição parenteral domiciliar, né? Então, o paciente tinha em casa, aqui nós vemos o sistema, o frasco, já com a solução de glicose a 60%, os aminoácidos. No início não havia lipídios por via parenteral, todos os eletrólitos, uma bombinha simples de infusão, que era chamada de Haber Pump, e esse sistema que evitava uma embolia gasosa nessa população. E o programa cresceu. E o Dr. Scribner, no meu segundo ano de fellowship, me disse que gostaria que eu dirigisse este programa, o primeiro programa de nutrição parenteral domiciliar do mundo. E eu ponderei que eu
estava interessado em rim, eu queria ser um nefrologista e essa não era a minha área. Ele me disse, olha, eu acho que seria importante, se alguma vez você voltar ao Brasil, você vai levar uma coisa nova, blá, blá, blá. E eu disse, mas eu não quero. Ele disse, you must. Quando ele disse que eu tinha, eu digo, tudo bem. E a gente, quando fica mais velho, olha para trás e diz assim, né, o mestre, né, os mentores geralmente têm razão, têm a visão. Né? Eu voltei ao Brasil, já havia sido fundada há poucos anos a Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral, aqui no Rio de Janeiro, o Alberto Barroso, que muitos de vocês conheceram, foi um dos fundadores, e eu participei da fundação da FELAMP, que é a Federação Latino-Americana de Nutrição Parenteral e Enteral, e fui o primeiro presidente dessa sociedade, e posteriormente escrevi um livro de nutrição parenteral, a primeira edição em 85, a segunda em 93, e depois publiquei vários livros de nutrição e orríncas, e acabei me envolvendo tremendamente numa área que eu inicialmente não quis abraçar. O meu primeiro paciente, minha primeira paciente nessa universidade foi esta senhora. Uma senhora que teve um câncer de bexiga, fez radioterapia, fez múltiplas cirurgias, acabou com o intestino curto. Pesava 34 quilos. E lembro-me que o chefe do departamento de medicina, que era um senhor famoso na época, chamado Robert Petersdorf, que, junto com Paul Bisson, do livro Cécio, tinha um artigo que nós, residentes de clínica médica, sabíamos de cor a salteado, que chamava-se febre de origem desconhecida, ou FUO. Né? Nós tínhamos que saber isso. E ele dizia que achava um absurdo nós nutrirmos essa paciente. Enfim, nós colocamos este catéter que eu mostrei, e aqui está ela 6 meses depois. Ela viveu vários anos, viajou aos Estados Unidos, ela e o marido tinham um Ford, na época um modelo chamado Pinto, que tinha um station wagon, colocava os frascos de solução, e ela fazia nutrição parenteral nos camping nos Estados Unidos. Então, essa foto do antes e do depois, esses 2 diapositivos fizeram parte de várias coleções de professores nos Estados Unidos e levou um entusiasmo desenfreado com esta nova tecnologia capaz de nutrir, né, indefinidamente indivíduos que não tinham mais um trato gastrointestinal, como no caso de um intestino curto. Né? Nós, nefrologistas, nos entusiasmamos também. Então, se numa situação como esta de insuficiência renal aguda, em que nós temos muitas vezes necessidades energéticas elevadas, o que acontece? Né? Nós vamos utilizar como fonte de energia o músculo, vamos destruir nossos músculos, pegar o esqueleto carbônico desses aminoácidos e transformar isso em energia, né? E os radicais aminados vão gerar amônia, NH3 e ureia. Né? Então, nós temos uma gluconeogênese às custas dos músculos bastante elevada, né? Uma destruição celular elevada, jogando potássio, fósforo na circulação, e uma grande produção de ureia. Né? Mas nós nunca nos preocupamos muito com o paciente com insuficiência renal aguda por toxinas, por hemorragia digestiva, por isquemia. O que nos preocupava era esse paciente em UTI, hipercatabólico, com infecção, com trauma, ou seja, com uma mortalidade bastante alta. Então, por que nós nos preocupávamos? Porque esses pacientes, se eles tinham uma lesão puramente, digamos, obstétrica, aqui por um aborto, a mortalidade era baixa, mas vejam, senhores, quando eles têm um trauma grave ou uma sepse, a mortalidade era altíssima. Né? Então, nós achávamos que nós poderíamos nutrir esses pacientes, satisfazer as necessidades energéticas e diminuir esta mortalidade. Né? Já naquela época, a gente observava que, à medida que os anos iam passando, nós estávamos tratando indivíduos mais idosos. Isso que foi comentado aqui. Então, pacientes mais suscetíveis a essa alta mortalidade. Né? E, realmente, quanto mais idosos esses pacientes, nós podemos ver uma mortalidade, realmente, uma sobrevida baixa, uma mortalidade alta nessa população. E a pergunta era o que a gente podia fazer. Né? Bom, nós vamos tratar a enfermidade de base, vamos tentar manejar esses distúrbios metabólicos, melhorar a função renal. Quem sabe nós conseguimos nutrir aquelas células necróticas que o Dr. Medina mostrou aqui nos túbulos. Né? Enfim,
Mas, na verdade, uma insuficiência renal aguda sem sepsis no paciente puramente com uma lesão renal, ele tem até um consumo de energia mais baixo, como nós podemos ver nesta figura, né? Eles têm, na verdade, numa insuficiência renal aguda pura, um hipometabolismo, né? E, como eu já mostrei, se houver sepsis nesses pacientes, o quadro muda e as necessidades energéticas aumentam muito. Eles têm, então, são graves esses enfermos, não se alimentam adequadamente, têm um estado inflamatório, né, importante, né, nesses pacientes. E nós muitas vezes colocamos em diálise e eles perdem proteínas que nós perdemos, se for peritoneal, pela membrana peritoneal ou na própria hemodiálise, né? Com relação a estudos clínicos, na verdade, prospectivos, randomizados, usando indução parenteral na insuficiência renal, na lesão renal aguda, que avaliando morte e mortalidade, foram poucos e realizados há muitos anos. Porque é muito difícil você fazer esses estudos nesses pacientes em UTI extremamente complicados, né? Nutrição enteral, ninguém nunca fez um estudo prospectivo randomizado, né? E a pergunta é se o suporte nutricional na lesão renal aguda melhora a sobrevida desses pacientes, né? Na verdade, não tem nenhum estudo prospectivo controlado que comparou pacientes com lesão renal aguda tratados com nutrição parenteral e sem. E certamente nunca vai ser feito por questões éticas, né? Então, nessa população, lesão renal aguda, quanto de energia, vendo aquela figura inicial da senhora Caquete, que depois, como eu disse, nós começamos a dar muita energia, muita proteína a essa população. Nós achávamos que dar esta energia, dar a proteína a esses pacientes, nós íamos diminuir o hipercatabolismo. No entanto, este cirurgião Hill, da Nova Zelândia, publicou esse trabalho em 1992, fazendo o seguinte estudo. Ele tomou os pacientes, determinou o gasto energético por calorimetria indireta. Então, ele mediu o gasto energético de cada um. Em segundo lugar, ele mediu a incorporação de nitrogênio no corpo através da ativação neutrônica. Quer dizer, um método extremamente sofisticado. E veja o que ele mostrou. Se você for um indivíduo, né, desnutrido, e se você não tiver estresse, como nós estamos vendo aqui, o balanço nitrogenado é até um pouco positivo. Se você tiver estresse nesse indivíduo desnutrido, as coisas já não são tão boas. Se você for um indivíduo, então, não bem nutrido, mas tiver estresse, você também não vai estar em balanço nitrogenado negativo. E naqueles pacientes em UTI, vejam que ambas as situações, com trauma, com sepsis, mesmo satisfazendo as necessidades proteico-energéticas, todos em balanço nitrogenado negativo. Então, nós nos demos conta de que controlar o hipercatabolismo num paciente grave é controlar a infecção, é drenar o abscesso, é remover tecido necrótico e não esperar que o suporte nutricional vá modificar este quadro. Então, foi um conceito que mudou. Nós também, nefrologistas, achamos que nós podíamos utilizar aminoácidos essenciais. Nós sabemos que os aminoácidos essenciais eles são melhor utilizados no metabolismo celular e não geram, digamos, lixo. Os níveis de ureia não se elevam tanto quando nós administramos aminoácidos essenciais. Então, nós imaginamos uma solução que nós chamamos de renal failure fluid, o líquido da insuficiência renal. Colocávamos energia, glicose, e colocávamos aminoácidos essenciais. E achávamos que nós conseguimos reverter aquele processo. Agora, a nível muscular, nós estaríamos, né, tendo já anabolismo, né? Novamente, conceito totalmente errado, né? E errado por quê? Porque as soluções de aminoácidos puramente essenciais, elas são inadequadas, né? São soluções porque alguns aminoácidos ditos não essenciais, num paciente grave, eles tornam-se o que se chamou e se chama de condicionalmente indispensáveis, ou seja, nessas situações eles passam a ser indispensáveis. Então não adianta dar só os aminoácidos essenciais e esquecer dos aminoácidos não essenciais, né? Além disso, principalmente em crianças,
a dar só aminoácidos essenciais, desenvolvia uma hiperamonemia e uma acidose metabólica hiperclorêmica, geralmente por deficiência de arginina. Então, nós tínhamos conceitos também errôneos, né? Os lipídios surgiram mais tarde, né? E nós verificamos também que tínhamos que dar pouco lipídio, porque o clearance, aqui nós vemos o clearance de triglicerídeos, ele é um clearance reduzido nos pacientes com insuficiência renal aguda. É importante dar, mas nós teríamos que reduzir, né? E quanto de proteína, novamente, os estudos mostraram que se no indivíduo normal se recomenda a ingestão de 0,8 gramas de proteína por quilo de peso, para nós adultos sadios, né? Nesses indivíduos hipercatabólicos, obviamente, eles precisam de um pouco mais, né? Mas o máximo que nós preconizamos aqui é essa administração aqui de 1,5, no máximo 0,2, que são essas duas linhas aqui, azul e essa linha rosa, que mostra, então, um balanço nitrogenado já positivo. De forma que esses conceitos levaram à reformulação de como nós devemos manejar esses pacientes com insuficiência renal aguda graves, hipercatabólicos, com sepsis. Então, vocês veem que nós podemos determinar o grau de catabolismo pelo nível de produção de ureia, se é baixo, moderado ou alto, mas se for moderado ou alto, nós podemos administrar a esses pacientes o gasto energético basal, que é o BEE aqui, que é o basal, e dar só 30% a mais de energia, não mais. No passado, nós estávamos dando um excesso, produzindo fígados gordurosos nesses pacientes, né? E eles não utilizavam, muitas vezes produzindo até um aumento de CO2, principalmente naqueles pacientes em ventilação mecânica. Sempre que possível, utilizar a via enteral, porque ela é mais fisiológica. E há indícios, dados experimentais, que se você administrar por via enteral, você diminui um pouco esse hipercatabolismo, coisa que a gente nunca viu por via parenteral. Se a enteral não for suficiente, você faz enteral e parenteral. E as soluções são de aminoácidos essenciais e não essenciais, ou seja, uma solução igual ao que nós damos aos pacientes sem insuficiência renal aguda. Então, os conceitos realmente evoluíram e mudaram. Então, como conclusão de mensagem, nós devemos iniciar o suporte nutricional pelo estado nutricional, pela gravidade, o hipercatabolismo associado, né? Usar a via enteral de preferência, se não der, complementa com a parenteral, e usar soluções de aminoácidos essenciais e não essenciais junto com um pouco de lipídios. Calorias, 30 calorias por quilo de peso por dia, ou 30% do gasto energético basal, 1,3, 1,5 de proteína por quilo de peso por dia, provavelmente não mais do que 2 gramas, né? O melhor regime, nunca foi feito um estudo, como eu disse, prospectivo controlado, e nunca vai ser feito, então ninguém sabe se é o melhor regime isso, né? Mas, mais uma vez, antes da diálise, esses doentes gravemente enfermos com insuficiência renal aguda tinham uma alta mortalidade. Nós achamos que a hemodiálise ia melhorar, continua alta mortalidade. Nós achamos, então, que esse suporte nutricional poderia modificar. A conclusão que, hoje em dia, esse suporte nutricional também não modificou de uma maneira convincente a mórbida mortalidade dos pacientes com insuficiência renal aguda. Então, fica aqui o recado, um pouco da história, como é que nós evoluímos ao longo desses anos, conceitos errôneos que nós tínhamos, mas que hoje nós sabemos mais ou menos como manejar essa população de pacientes graves. Obrigado. Muito obrigado, acadêmico Miguel Riela. Nós vamos então agora ao terceiro e último palestrante, é o acadêmico Omar da Rosa Santos, que é o organizador deste simpósio sobre insuficiência renal aguda. O professor Omar, então, vai lhes falar a respeito da contribuição peculiar da histopatologia. Microfone. Ivanildo. Após a palestra do acadêmico Omar da Rosa Santos, vamos abrir, então, como fazemos habitualmente, para o debate com a bancada acadêmica. Senhoras e senhores acadêmicos, prezados convidados, incumbe a mim uma tarefa impossível, que é
a de substituir esse terceiro expositor, que seria aquele que dá nome ao simpósio. Nestor ia falar sobre a insuficiência renal aguda que se sobrepõe à doença crônica, a antiga insuficiência renal crônica agudizada. Eu vou trazer algumas observações e eu já de antemão peço que o acadêmico Basílio me perdoe as eventuais heresias que eu possa prolatar quando falar de coisas referentes aos estudos histopatológicos, que, diga-se, ele foi o autor de pelo menos a metade desses que eu vou mencionar. Próximo. Nesse cinquentenário que está anotado aí, eu comecei a anotar os casos de insuficiência renal aguda que tinha a oportunidade de acompanhar. E eu dividi assim, arbitrariamente, médicos, traumatocirúrgicos, urológicos e obstétricos. Obstétricos porque no início da observação eles eram a maioria, os abortos, as transfusões incompatíveis, as cesarianas, as DPP tóxicas, coisas dessa ordem. Depois foram se reduzindo e hoje em dia estão em número bastante inferior. Urológicos, porque quando nós instalamos o setor no Hospital do Andaraí, nós estávamos ligados à clínica de urologia e recebíamos muitos doentes com a dita insuficiência renal aguda obstrutiva. Menos os traumáticos cirúrgicos, porque o nosso principal campo de atuação eram as enfermarias de clínica médica no Hospital Gafreguele e de nefrologia no Hospital do Andaraí, de modo que tínhamos a maioria em doentes do tipo médico. E vejam, os senhores, que a sobrevida está ali. A mortalidade em torno de 41%, o que significa sobrevida em torno de 59%. Histopatologia foi realizada nesses números que estão aqui indicados, e nós vemos que em 238 estudos histopatológicos feitos em 226 pacientes, alguns tiveram mais de uma biópsia ou biópsia e necrópsia, nós vemos que a necrópsia foi realizada em quase 3% dos doentes, e as biópsias em cerca de 5,6%, o que é muito, porque no estudo da insuficiência renal aguda, desde os estudos de Oliver, que separavam as lesões nefrotóxicas das outras, até a década de 70, mais ou menos ficou estabelecido o que era a lesão histopatológica na insuficiência renal aguda, e ela praticamente passou a deixar de ser biopsiada e, frequentemente, muito poucas necrópsias se faziam. Mas a nossa experiência se deu predominantemente no âmbito de enfermarias clínicas ou nefrológicas, e isso nos trouxe uma série de doentes com enfermidades ditas intrínsecas, de pequenos vasos, interstícios, glomérulos ou tubos. Muito bem. Isso oportunizava a realização de biópsias. Nesse grupo foram 156 biópsias ao todo. Eu vou tirar desse grupo 18 doentes, o que versará a apresentação, 18 doentes nos quais a histopatologia trouxe dados absolutamente ou quase que peculiares, que não teriam sido pensados, não fosse o estudo histopatológico. Seguinte. Vejam que a insuficiência renal aguda pode agredir tanto o glomérulo, quanto o interstício, quanto os diversos tubos, não é esse o ponto. Próximo. O primeiro desses doentes é esse que está aqui. Uma senhora quarentona, pálida,
dispineica, com jugulares túrgidas, hepatosplenomegalia, grande sofrimento, anúrica. Ela faleceu poucos dias depois. Tinha uma cicatriz no baixo ventre. Ela havia sido submetida a uma esterectomia alguns anos antes. E deixaram um pouquinho de músculo. E esse músculo foi crescendo. O leiomioma intravascular, que foi subindo pela veia cava e chegou na aurícula direita. Trombose das veias renais, insuficiência renal aguda. Próximo. 4 casos de necrose cortical inesperada. Daquela ponta de lá, uma moça grávida com palidez, anúria, que foi levada ao CTI, mas passando aparentemente bem. O fundo de olho mostrava o grupo 4. E esta moça, depois de estar anúrica por um longo período, com hipertensão bastante grave, com mínima de 13, 14, e com os rins ainda razoavelmente de tamanhos bons, foi biopsiada. E aí está o aspecto, a necrose em bulbo de cebola, das arteríolas, e lá em cima, especialmente, a necrose cortical. Do lado de cá, um doente que o professor Basílio examinou especialmente, um homem já de idade avançada, com dengue hemorrágico e necrose cortical, como se vê. Aquela moça da direita, a gravidez foi levada ao fim e ela pariu uma criança com quase 3 quilos. Próximo. Mais 2 de necrose. O primeiro, também do professor Basílio, uma necrópsia de um caso daqueles que frequentavam o grupo Gafreguini, de necrose cortical em doentes VIH positivo com AIDS. E aqui, desse lado, um rapazola de 16 anos, com uma glomerulonefrite difusa aguda, que negava-se a dizer que estava doente, continuou jogando futebol, até que foi levado ao hospital em coma, com convulsões generalizadas, e isso é uma dita biópsia per mortem, que hoje em dia não é nem permitido fazer, mas estava lá com necrose cortical generalizada. Próximo. No ano de 1982, o nosso então residente, Dr. Pedro Patrício, me ligou num domingo, pedindo que fosse ver uma criança de 10 dias de nascido, anúrica. Esse menino tinha, vejam os senhores, os rins de tamanho normal, os rins ambos de tamanho normal, e o aspecto físico também normal. E nós instalamos diálise peritoneal e ele ficou 42 dias em anúria. Próximo. Biopsiamos. Imaturidade glomerular. Isso só foi descrito na literatura no ano seguinte, no ano de 1983. Nós deixamos passar a observação original. Vejam, senhores, que há um pequeno número de capilares viáveis, recobertos por coroas de células epiteliais fetais, e que assumia praticamente todo o parênquima renal. Ele, no 47º dia, instalou a diurese e foi crescendo. Próximo. Alguns casos referentes ao lúpus eritematoso sistêmico. Esta enferma, do lado de lá, sofreu uma biópsia renal porque tinha um lúpus eritematoso sistêmico, na enfermaria do professor Jacques Zuli. Eu creio que o doutor Valdebrando ainda andava por lá como estudante nesse tempo. Marli Rosalina Gonçalves. Ela tinha um lúpus com uma nefrite praticamente mansa. Nefrite mesangial, vê-se ali um pouquinho de mesanjo militarizado, bem organizado,
E essa moça teve alta. Voltou 2, 3 meses depois em insuficiência renal grave, aguda, e foi biopsiada. Vejam do lado de cá. Ela tinha evoluído para uma nefrite crescente. Conversa vai, conversa vem, acabamos descobrindo o que tinha acontecido. Ela sofreu uma queda, teve um ferimento no couro cabeludo, foi ao pronto-socorro, suturado, e deram-lhe soro antitetânico. Próximo. Outra enferma grávida, essa no Hospital do Andaraí, no ano de 1986. A Rosa Tereza está ali. Esta senhora estava no 7º mês de gravidez, quando desenvolveu um grave quadro explosivo de lúpus eritematoso sistêmico, com síndrome nefrítico-nefrótica, e foi biopsiada no seu 7º mês de gravidez. Vejam, os senhores, que ela tinha uma nefrite crescente que é gravíssima, com crescentes mergulhando para dentro dos tubos, é o increscente, com crescentes que rompiam a cápsula de Bowman e faziam com que o interstício e o interior do glomérulo se transformassem num caminho de para lá e para cá. Esta doente, tratada com corticoides, já havia nesse tempo, isso foi em 1986, já havia pulso de metilprednisolona, pulso de ciclofosfamida, e essa doente pariu o seu feto normalmente e foi acompanhada por cerca de 2 anos, depois perdeu, com razoável grau de função renal preservada acima de 50%. Próximo. 2 doentes com quadros parecidos. Aquela de cima, o doutor Luiz Paulo Marques fez publicar na revista Lupus, uma glomerulonefrite lúpica gravíssima, como esta outra que está aqui, praticamente com colapso de toda a arquitetura glomerular. Naquela lá de cima, levada ao tratamento, em cerca de 1 mês depois, ela faleceu por complicações. Mas essa outra aqui de baixo, dessas 2 figuras, mostra uma grande participação de macrófagos, como está, isso aqui exame procurando infiltração de células imunes, macrófagos, havia também linfócitos T, e vejam a gravidade dos crescentes que abordavam praticamente a todos os glomérulos. Essa entrou em diálise definitiva e assim permaneceu. Seguinte. Esse rapaz, filho de uma médica, foi internado no nosso Hospital do Andaraí no ano de 1980, Telmo. E ele tinha um síndrome nefrítico-nefrótico grave. Foi biopsiado. Os senhores estão vendo que trata-se de uma nefrite mesângio-capilar. Do lado de cá, nós estamos vendo o mesângio que se interpõe entre o endotélio e o epitélio, formando o duplo caminho de trem, o train track típico, além da lesão mesangial, e lá bem vista do lado de lá uma nefrite mesangio-capilar. Nós conseguimos fazer o estudo por imunofluorescência seguinte: na época o Mário Teixeira andava lá no hospital e fazia para nós, a doutora Suzane e Mário Teixeira. Só esse aqui era positivo, C3. Na época, não era descrita a glomerulonefrite por C3. Só nos últimos 10 anos, coisa semelhante, é que vem sendo a descrição caindo na literatura. Nós não fomos capazes de fazer esse diagnóstico mais uma vez. Esse rapaz acabou sendo, 2, 3 anos depois, ele foi transplantado, foi para a Argentina, foi lá, foi transplantado, etc. Eu não sei o que aconteceu depois. Seguinte.
Mas esse eu me lembro bem. Um meninozinho que, aos 3 meses de idade, desenvolveu um quadro gravíssimo, com 80% dos glomérulos como está do lado de lá, nefrite crescêntica. Essa criança foi tratada com heparina, com antiplaquetários, com corticosteroides, com ciclofosfamida, e não entrou em diálise. 1 ano depois, a rebiópsia mostrava em 50% os glomérulos uma rearquitetura de 50% dos glomérulos. Até os 10 anos de idade, ele evoluiu. Depois, recaiu na insuficiência renal e acabou recebendo depois o 2º transplante. Seguinte. Esse rapaz não, isso era um homem de 7ª década de vida, que desenvolveu um quadro de litíase urinária e que foi tratado com para dissolver cálculo, né? Aquele nome, não é? Litripsia. Bom, ele desenvolveu hematúria, que foi inicialmente atribuída ao cálculo, e sofria de insuficiência cardíaca, jugulares tensas, dispineico, com inclusive hemoptóicos. Os senhores já perceberam, pela histopatologia que está do lado de lá, que se trata de um quadro de Goodpasture, que não tinha sido identificado inicialmente. Próximo. Ele faleceu e lá está o pulmão, imunoglobulina G, recobrindo os endotélios dos capilares, não só renais, como pulmonares. Próximo. Esse cidadão é um cidadão mais recente, que foi também internado com uma lesão pulmonar, aparentemente, pneumonia, que não se tratava de uma pneumonia que foi progredindo. Depois foi observado que ele tinha uma úlcera no palato. Próximo. Lá está o seu rim. E a hematúria, veja os senhores, 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes, era uma hematúria com hemácias aparentemente normais, não eram hemácias dismórficas. Não parecia ser uma glomerulonefrite. E ele estava oligoanúrico. Aqui está a biópsia, a agulha mostrando o rim, o tamanho do rim, que eram tamanhos razoavelmente preservados. Próximo. A biópsia mostrava esse gravíssimo quadro de nefrite crescêntica, que, somado ao pulmão e aos estudos sorológicos, que mostravam a antiproteinase 3, é um síndrome de Wegener, né? Poliangiite de Wegener. Próximo. Posteriormente, ele veio a desenvolver tardiamente lesões, nódulos também na pele. Próximo. Esta figura, eu tenho a impressão que ela merece entrar em qualquer livro. Está uma doente com uma gastroenterite que não cedia a nada. Esta doente estava emagrecida, quase tão emagrecida quanto aquela que o professor Riela mostrou aqui no início. Seu potássio sérico era da ordem de 1 miliequivalente por litro. E entrou em insuficiência renal aguda. Ela urinava. E eu me lembro de ter passado 8 gramas de cloreto de potássio venosos por dia. E depois de vários dias, ela chegou a 1,3 miliequivalentes de potássio sérico. Ela faleceu. Vejam os senhores, eu desafio quem encontrar algum quadro histopatológico de nefropatia caliopênica mais gritante do que esse. Vejam que
não são só todos os tubos, são todos os tubos, todas as células da cápsula de Bowman dos glomérulos. Isso é a nefropatia caliopênica, que não poderia ser suspeitada de outra forma. Próximo. Vejam, senhores, além disso, o lado de cá, ali estão as células de revestimento da cápsula de Bowman, completamente abarrotadas de vacúolos, da caliopenia. Próximo. Finalmente, 2 doentes com nefropatia própria da infecção pelo vírus da imunodeficiência adquirida, que desenvolveram um tipo de lesão histopatológica que não costuma ser descrito nas classificações, que é a nefrite crescente. Nós temos 2 desses. Aliás, temos 3. 2 com insuficiência renal aguda. Está lá, do lado de lá, os tubos colapsados, as lesões tubulares com depósito de proteína, os crescentes semicircunferenciais ou circunferenciais, e aqui um grande aumento na imersão. Nós estamos vendo as células epiteliais coalhadas, os capilares e as células epiteliais coalhadas de vacúolos com verdadeiras adesões das células epiteliais até as células de revestimento da cápsula de Bowman. Seguinte. Vejam, senhores, a outra paciente reproduzindo mais ou menos o mesmo aspecto. Seguinte. E essa doente mostrando, isso parece até o teto da Capela Sistina. Está lá do lado de cá, a cápsula, o tufo glomerular, a célula epitelial, quase botando o dedo no teto da capela, que são as células da cápsula de Bowman, que se dizia que elas não se reproduzem. Elas se reproduzem, sim, elas crescem. Próximo. Isso, HIV. Finalmente, o 18º, o 18º caso, está aí ainda o doutor Fentanes, está ali ele, né? Está lá ele. Esse doente vem lá do HCE, que teve a gentileza de me acolher neste final de caminhada, e nós tivemos a oportunidade de ver esse doente, um rapaz soldado, que resolveu ficar forte e tomava quantidades de aminoácidos destinados a cavalo. Não era por grande quantidade de vitamina D que ele ficou assim, desenvolveu uma hipercalcemia, isso é descrito por aminoácidos. E vejo os senhores, doutor Basílio, mais uma vez, fez a histopatologia, está lá o Foncossa mostrando os depósitos, quase que cilindros de cálcio dentro dos tubos, estão aqui, e inúmeros depósitos de cálcio pelo intestino, pelos tubos, e etc. Esse rapaz, depois de algum tempo, sem precisar de diálise, conseguiu sair e está já há uns 3, 4 anos, né, acompanhado com um razoável grau de insuficiência renal. Seguinte. Bom, são 18 casos, vejam os senhores, que estão ali por ordem numérica de tempo. Comecei a anotá-los no ano de 1977, já tinha 10 anos de estrada. Provavelmente houve outros anteriormente que eu não fui capaz de perceber. Estudados já estão as enfermidades, já foi mencionada, o diagnóstico por biópsia, por necrópsia, quem teve benefício eficaz, quer dizer, benefício que eu chamei de eficaz, com 2 bolinhas, quer dizer, pelo menos mais de 2 anos de benefício trazido pela conduta adotada diante do diagnóstico. Foram 9 ou 10 dos 18. Alguns que faleceram, e vejam os senhores que
Eu tenho a impressão que cabe ao médico, principalmente na insuficiência renal aguda, no âmbito das enfermidades clínicas, considerar, eventualmente, a realização da biópsia renal. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Omar. E vamos passar aos debates. E depois tem um pequeno anúncio que o nosso primeiro secretário, o acadêmico Ricardo Cruz, vai fazer. Acadêmico Riela, por favor. Não, acho que as colocações feitas inicialmente pelo Medina foram bastante objetivas. A lesão renal aguda pós-transplante, fazendo essa diferenciação que é crucial para a compreensão, né? Ou seja, se este rim é proveniente de um paciente falecido, dependendo das condições clínicas dele, ou se isso é um doador vivo. Eu acho que o recado foi dado de maneira bastante objetiva, né? Eu acredito que no início dessa sessão de hoje foi comentado de que o termo na insuficiência renal aguda, né, ele foi, digamos, substituído pelo termo de lesão renal aguda, porque muitas vezes você tem lesões com uma taxa de filtração normal, assim como nós não falamos mais em insuficiência renal crônica, porque nós temos vários pacientes que têm uma lesão renal e não têm insuficiência, uma lesão crônica, né? Então passou a ser chamada de doença renal crônica e, dependendo do estadio 1, 2, 3, 4, 5, nós conseguimos caracterizar. Então acho que isso foi importante ser ressaltado hoje aqui nesta sessão. Eu procurei mostrar os aspectos históricos, né, do manejo nutricional na insuficiência renal aguda, basicamente porque tive a oportunidade de viver esse período de transição e muitas vezes os mais jovens ou aqueles não afeitos, né, à nutrição em geral não têm conhecimento do que foi, né? E finalizando essa nossa sessão, essa parte 2 agora da tarde, né, o professor Omar mostrou realmente vários casos clínicos, aspectos importantes da patologia renal. E hoje em dia, é interessante, talvez ele possa até comentar, hoje em dia já se fala em biópsia líquida, né, de a gente não colocar uma agulha no rim e até, através de marcadores, né, na circulação, determinar a patologia renal. São alguns aspectos assim também da histopatologia renal que estão em evidência agora. Você quer comentar alguma coisa? Eu conversava com Riela, o Omar chamou a atenção que a mortalidade dos pacientes que apresentam insuficiência renal aguda ou lesão aguda renal, eu até prefiro o termo insuficiência renal aguda, porque a lesão renal aguda não significa só a necrose tubular aguda, mas por que é diferente depois do transplante? Nós nem falamos que tem uma mortalidade maior do que quem não desenvolve insuficiência renal aguda. A diferença fundamental é que o paciente que é transplantado de rim, que tem o rim, recebe o rim com insuficiência renal aguda, só o rim que está doente, o paciente não. O paciente é um paciente que está crônico em diálise, em condição clínica apropriada para receber um transplante. Então, uma pessoa boa, só tem que esperar recuperar a função do rim. Enquanto que o paciente comum que desenvolve uma insuficiência renal aguda, ele tem uma causa que é muito maior do que a insuficiência renal para levar a mortalidade alta, que é de 50%. Então, são duas situações diferentes. Por isso que nós nem chamamos de insuficiência renal aguda, a gente chama função retardada do enxerto, porque a gente sabe que vai recuperar. A palavra segue aberta aos acadêmicos. Você não pediu? Não. Senhor presidente,
Prezados membros dessa mesa extraordinária sobre insuficiência renal, convidados e fraternos acadêmicos. Quando o acadêmico Miguel Riela começou a apresentar a nutrição parenteral, que praticamente foi desencadeada nos Estados Unidos por Stanley Dudek, nessa ocasião, um pouco antes, eu chefiava o Departamento de Clínica Médica do Instituto Nacional do Câncer, e nós, aqui no Rio de Janeiro, fomos introdutores da nutrição parenteral total. Pioneiros, nós aqui, o Hospital de Ipanema, quase que a mesma ocasião, desenvolveu isso, e em Niterói, o professor Chini. Nós tínhamos objetivos diferentes. O meu objetivo, quando desenvolveu isso, foi para recuperar pacientes com câncer num pré-operatório, dando condições nutricionais, com balanço hidroeletrolítico adequado, para eles suportarem grandes cirurgias, cirurgias de grandes portes, principalmente aquelas que o professor Ari Frauzino Pereira executava na seção abdômeno-pélvica do Instituto Nacional do Câncer. Ou então, aquelas situações em que a cirurgia não era completa, ou seja, havia doença residual macroscópica, e eu ficava encarregado de tentar recuperar esses doentes na sua perda de peso e catabolismo no pós-operatório. A minha experiência foi ruim. Isso eu apresentei por muitos congressos nos Estados Unidos, da década de 70 ainda. Mostrando o seguinte, que isto é um procedimento indevido na oncologia, quando, principalmente, o doente tem doença em atividade, quer no pré quanto no pós-operatório, porque aí nós passamos a observar um efeito incrível, que nós denominávamos enhancement tumoral, ou seja, você alimentava ou nutria preferencialmente o tumor e as suas metástases do que o próprio paciente. Eu tinha uma seleção de fotografias em sequências de curto prazo, em metástases em parede abdominal, aqueles tumores tipo iceberg, que se projetavam do interior do abdômen para a parede abdominal. Nós víamos crescer aquilo quase que dia a dia. Aí desistimos disso, e isso teve como corolário quase que uma sequência de desistências de nutrição parenteral com aminoácidos essenciais, aminoácidos totais, com infusão de lipídios, com glicose hipertônica, todas as modalidades com cateterismo venoso central. Então, depois desse desentusiasmo com a nutrição parenteral total, eu praticamente nem mais ouvi falar nisso na nossa experiência. Então, eu não sei qual o lugar que ainda reserva, e acredito que seja um nicho muito estreito, para que se possa indicar isso, porque dava uns desequilíbrios eletrolíticos fantásticos, e frequentemente seguidos até de infecções sistêmicas. Óbvio, nós alimentávamos o paciente não só com lipídios, mas com glicose. De modo que eu gostaria que deixar aqui consignado esse meu testemunho histórico, isso foi mais ou menos de 72 a 76, e perguntar principalmente ao acadêmico Miguel Riela, na sua visão, quais seriam, na atualidade, indicações para a nutrição parenteral total. Obrigado. Obrigado, acadêmico Zé Carlos. Acadêmico Riela. Foram aspectos, professor, bem colocados. Como eu disse, em situações de hipercatabolismo ou de câncer com metástases e com necessidades, né, essas células ávidas por nutrientes, realmente foi isso que foi visto naquela ocasião. E como eu mostrei, nos doentes hipercatabólicos, com infecção, com abscessos, com áreas de necrose, dar nutrientes a esses pacientes
não resolve a situação. Eles continuam a ter um consumo muscular para gerar energia a essa população. Tanto que, como eu comentei, hoje em dia, quando se dá a um paciente que fica mais de 4, 5 dias só recebendo hidroeletrolítico, água, sal e um pouco de glicose, se dá um suporte nutricional a esses pacientes, mas ninguém nunca mostrou que ele realmente, né, muda a mortalidade deles. Agora, no grupo de pacientes em nutrição parenteral domiciliar, que eram pacientes, então, por exemplo, com intestino curto, que não tinham mais nenhuma atividade da doença, seja tenha sido por trombose ou por outras ressecções, esses pacientes não tinham condições de se manter só em nutrição enteral. Então, esses pacientes viveram e, aos poucos, foi reintroduzida a nutrição enteral. Então, aquele segmento intestinal remanescente, com os anos, ele se hipertrofiou, aumentou a absorção e eles saíram da nutrição parenteral. Alguns casos que eu tive de escleroderma do trato gastrointestinal, né? Então, eram pacientes que não tinham motilidade, né? O alimento por via oral ficava no estômago e não tinha nenhuma progressão. Então, alguns dos meus pacientes tinham escleroderma do aparelho digestivo e eram mantidos em nutrição parenteral. Não tendo infecção, não tendo hipercatabolismo, funciona muito bem, né? Mas em outras circunstâncias, e o câncer mesmo é um exemplo, né, não se viu nenhum impacto, né, que melhorasse. Pelo contrário, né, se alimentava o tumor. Hein? Muito obrigado. O acadêmico Basílio tinha pedido a palavra? O acadêmico Sabradi. Senhores acadêmicos, queridos colegas, Sua Excelência, presidente, distintos conferencistas, foi uma noite de aprendizado. Como pediatra, o professor Medina, recordista mundial de transplante, me dá uma ideia dessa situação, da incidência do enxerto nas crianças. E para o professor Riela, em pediatria, é muito comum você ter doenças catastróficas com perda de intestino curto. E existem umas máximas de que você precisa, para tentar uma revitalização entérica, evidentemente nutrição parenteral total por longos períodos. Mas a falta da válvula ileocecal, né, é um determinante numa quantidade centimétrica de tentativa de sucesso na nutrição parenteral. Isso funciona para o adulto? Muito apropriada a pergunta em relação à criança. A criança tem uma peculiaridade, que ela recebe o rim sempre de uma criança. Então, quando o doador é menor de 18 anos, vai sempre para a criança. Ocasionalmente, ela pode receber um rim de alguém com mais de 18 anos também, mas aí nós selecionamos bastante para que a criança não saia com um rim com retardo de função. Ela tolera menos essa situação do que o adulto. E a incidência de função retardada do enxerto no adulto, no nosso serviço, é 60%. Em criança, é só 15%. Isso porque o doador dela é muito melhor selecionado. Então, são pessoas que estão numa condição hemodinâmica muito melhor, ou então são muito jovens, todos abaixo de 18 anos, que a possibilidade de desenvolver da função renal não recuperar rapidamente é muito menor. Então, criança, o transplante vai muito melhor assim do que no adulto. O que acontece com criança é que quando eles se tornam adolescentes, não é infrequente eles... quando eles se distanciam um pouquinho do pai e da mãe, não tomar adequadamente a imunossupressão. Até esses dias teve um paciente que ele parou de tomar porque ele sofria bullying na escola. Como ele toma corticoide, ele tinha a face mais arredondada, meio puxingoide, e os colegas deles começaram a insistir nessa diferença que ele tinha em relação aos demais. Ele parou de tomar o remédio e perdeu o rim. Então, ele tem um benefício muito grande assim de receber o rim de doador de muito melhor qualidade, assim, muito
assim, melhor qualidade, ou pelo menos com idade mais apropriada para ser doador. A gente nunca quer que morra uma criança, mas tem bastante doador criança em dezembro, janeiro, fevereiro e julho. E o número de vezes que isso é em função de afogamento é bem grande também. São curiosidades assim em relação ao transplante de criança. No programa inicial de nutrição parenteral domiciliar, eu tinha sob meus cuidados aproximadamente 80 pacientes no final do período que eu estava na Universidade de Washington. A grande maioria por trombose mesentérica com intestino curto, né? E eu acredito que a maior parte desses pacientes não tinha mais válvula ileocecal, mas nenhum desses pacientes voltou a ingerir ou se manter com nutrição oral ou nutrição enteral. Eles permaneceram todos em nutrição parenteral. Então, realmente, eu não sei que impacto teria isso num grupo com válvula ileocecal ou não, no adulto, né, comparado com a criança. Realmente, eu não tenho conhecimento. Senhor presidente, eu queria fazer uma pergunta à banca. Primeiro, inicialmente, parabenizar as 3 apresentações. Se vocês têm observado um aumento do número de lesões renais, como o professor Omar aqui chamou a atenção, por fármacos, por medicamentos, mas não os clássicos, mas também por fitoterápicos e essas chamadas fórmulas emagrecedoras, proteínas, suplementos vitamínicos, alimentares. Eu acho que nós vivemos, tanto na área da hepatologia quanto na área da nefrologia, os anos 80, 90, muita nefropatia pelo HIV, nefropatia por B, por hepatite B, por hepatite C, assim como também na hepatologia. Hoje, o que a gente mais tem visto chegando aos nossos ambulatórios de doenças do fígado são as agressões por medicamento e doença metabólica gordurosa do fígado. Tá? E eu recentemente acompanhei um paciente no São Vicente, com a doutora Monteiro de Carvalho, que era um paciente que tinha feito a decisão de começar a fazer atividade física. Ele era um absolutamente sedentário, começou a fazer muita atividade física e, ao mesmo tempo, ele tinha uma dislipidemia associada à infecção pelo HIV. Começou a tomar muita estatina e ele começou a fazer, pela manifestação, né, do efeito colateral da estatina, a manifestação musculoesquelética, dor muscular, tá? E fazia também atividade física, tinha dor muscular, tomava anti-inflamatório e acabou fazendo uma rabdomiólise e entrou em insuficiência renal. Então, com que frequência vocês têm visto no seu dia a dia o desenvolvimento dessas nefropatias, não só por uso de anti-inflamatório, mas por suplemento de vitamina? Cada vez mais a gente vê isso na hepatologia, pacientes que fazem lesões hepáticas graves por fitoterápicos, chá verdes, né, chá de quebra-pedra, vários outros produtos considerados muito naturais, mas que agridem muito o fígado. Eu pergunto se isso também se repercute a nível de agressão renal. Muito obrigado. Acadêmico Omar. Bem, os venenos têm sido mudados de acordo com o tempo. Aí me lembro que quando o professor Landsman fez o concurso para professor titular, catedrático na época, foi no ano de 1957, ele trazia uma tese de 100 casos de insuficiência renal aguda. A principal causa era transfusão incompatível e toxemia gravídica, lesão obstétrica e intoxicações. Ora, intoxicação na época era arsênico, bismuto. Me lembro que o nosso Maneca, da seleção brasileira de 1950, faleceu por intoxicação, por amor, resolveu suicidar e tomou arsênico em doses elevadas, isso ainda talvez na virada de 50 para 60. Bom, depois mudaram os
hoje em dia, praticamente ninguém mais suicida tomando bismuto, né, arsênico, né? Mas os tóxicos, as toxinas, as nefrotoxinas, têm variado. Eu não chego até a falar mal do chá de quebra-pedra, porque eu acho que esse mal não faz. Mas a literatura é copiosa com relação a diversos desses medicamentos da aplicação chinesa, alguns deles. Na década de 70 para 80, ficou clássica a nefrotoxicidade dos anti-inflamatórios não hormonais, que passaram a ser reconhecidos. Eu até já sofri. Não vou dizer isso, não vou contar essa história porque ela é um pouquinho triste. Sofri uma exclusão de um convite que eu tinha recebido para um congresso, já não contando, mas já contando. Vai contar ou não vai contar? Vou contar. Eu recebi um convite para ir a um congresso e fui depois excluído dos convidados, porque numa sessão da Sociedade de Nefrologia que se falava sobre toxinas, um falava sobre contrastes radiográficos, o outro falava sobre Budman, falava sobre ofidismo, coisas assim, e o outro falava uma terceira coisa. E eu levantei a mão e falei, estão esquecendo os anti-inflamatórios não hormonais, que são drogas de altamente tóxicas, né? Fui excluído do convite. Não faz mal. Então, tem evoluído bastante os diversos nefrotoxinas. Ultimamente, ficou caracterizado que o omeprazol, esses para o estômago, né, são nefrotóxicos, usados em longo prazo. E por aí uma série de outros medicamentos têm sido identificados. Tenho a impressão que o acadêmico Manassés está fazendo assim, é porque ele está de acordo, ele depois deve falar. Rielo, o Medina. Respondendo, fitoterápico eu não tenho visto nenhum caso. Eu tenho uma clínica nefrológica bem grande, assim, independente de transplante. Eu estava conversando com o Riela. Recentemente, nós tivemos 4 pacientes com intoxicação por vitamina D. E tem um grupo de neurologistas em São Paulo que está dando doses altas de vitamina D, 50 mil unidades por semana ou 20 mil unidades por dia, e que leva a hipercalcemia, que leva a insuficiência renal, assim, vai para 2, 3 de creatinina. Eu já tenho acompanhado esses pacientes, esses 4 pacientes, por mais de um ano. O nível de vitamina D em geral está acima daquilo que é mensurável, acima de 170. Demora assim, mais de ano para a recuperação da função renal. Ela regride, vem regredindo gradativamente, mas regride. E o nível de vitamina D demora muito também. Demora um ano para você conseguir fazer com que ela entre na faixa onde você consegue detectar o nível real. Então, eu até, um dia desse eu falei num programa aí que eles entrevistaram sobre a vitamina D, eu falei especificamente isso. Então, a vitamina D pode ser usada sem muito risco, você tomar 1.000 unidades por dia ou 7.000 unidades por semana. Para quem não toma sol, que por alguma razão precisa tomar, não acontece nada. Mas a dose que estão dando para Parkinson, para supostamente tratar Parkinson, tratar demência, é extremamente elevada. Eu tenho 4 pacientes que eu acompanho sistematicamente com essa situação. Recupera a função, mas é até curioso que a recuperação da função renal não costuma acontecer de maneira tão lenta assim. Você vai recuperando devagarinho. Eu não sei qual que é a fisiopatogenia, eu imagino que tenha sido deposição de cálcio, porque o cálcio de todos esses pacientes é um cálcio bem alto, o cálcio total 13, 14. Então, o que tem me chamado a atenção das vitaminas é a vitamina D. Senhor presidente, posso dizer, ancorando uma... Eu me lembro que, coisa de um ano atrás, vi uma revista dessas que fica aí nas bancas de jornal, uma criancinha de fraldas, sentado, com um livro na mão, de óculos, lendo, dizendo que a mãe que toma vitamina D durante a gravidez tem filhos mais inteligentes. Ora, qualquer mãe quer ter filhos inteligentes. Você já imaginou quantas mulheres grávidas existem e qual é a clientela para o uso de vitamina D?
Isso é questão de Código Penal, né? Uma propaganda desse tipo é Código Penal. Cadê Manassés, por favor? Uma pergunta para o doutor Medina. Esses pacientes cujos rins são captados de pacientes que têm hipertensão, muitos deles, os rins estão absolutamente normais, mas eles têm hipertensão. Tem sido acompanhado, tem havido um follow-up depois naqueles que foram transplantados? Todos os pacientes que têm alguma, que nós chamamos doador de critério expandido, nós fazemos biópsia pré-transplante. Então, nós analisamos o nível, qual é o percentual de glomérulo que está esclerosado, qual que é o grau de fibrose intersticial e qual que é a intensidade da lesão vascular. E, assim, é lógico que a função renal não vai recuperar 100% se o número de glomérulo esclerosado for maior do que um determinado nível, que nós consideramos 20%. Mas nós não conseguimos ainda fazer uma relação entre a lesão vascular, que é mais relacionada à hipertensão, e o nível de creatinina ou a evolução da função renal a largo prazo. Nós estamos estudando isso, exatamente a tua sugestão aí. Mais algum comentário? Não, eu só vou motivar aqui os nossos oradores. Vocês falaram as coisas aqui que são importantes. O acadêmico Omar falou do omeprazol, por exemplo, que é um medicamento muito utilizado cronicamente, né? E você mencionou vitamina D. Vitamina D é uma epidemia de vitamina D. Eu não conheço quase ninguém que não tome vitamina D hoje em dia, né? Eu até perguntei aqui, uma certa vez, a acadêmica Mônica Gadelha, por que tanta gente tomava vitamina D hoje em dia? Será que todo mundo ficou, por causa do WhatsApp, por causa da televisão, do Netflix, ficou só trancado dentro de casa? Mas ela disse que realmente há um aumento, que ela também não soube explicar por quê, porque ela, como endocrinologista, vê muito esse paciente. Então, eu acho que isso merecia até um debate mais aprofundado, o uso crônico de uma série de medicamentos que as pessoas, até para coisas que não são graves, porque é evidente, o hipertenso tem que tomar sempre seu antihipertensivo. Mas esse tipo de medicamento, tipo omeprazol, remédio para intestino, para flora intestinal e inúmeros outros, são usados indiscriminadamente e cronicamente por anos. Eu tenho pacientes assim que tomam anos isso. Então, a repercussão disso sobre o fígado e rim, principalmente, eu queria que você já anunciasse alguma coisa que pudesse ser, inclusive, objeto de uma discussão mais aprofundada aqui. Da vitamina D, todos esses pacientes que eu atendi, eles foram no consultório depois de passar em algum outro médico clínico geral, porque eles estavam sentindo meio assim, mal-estar geral, e aí descobriu a creatinina alta. Esses pacientes que estão tomando, como eu falei, tomar vitamina D 1000 unidades por dia, isso normalmente não deve acontecer. Mas essas doses muito elevadas, os pacientes procuraram um clínico geral, por estar se sentindo mal-estar, indisposição geral, fraqueza muscular, ele descobriu a creatinina alta, daí você vai no consultório, você pergunta se está tomando vitamina D, faz a dosagem, dá essa alteração, é bem grande, como eu falei. Eu, pessoalmente, assim, na minha prática diária de consultório, eu não gosto de ficar prescrevendo muito remédio. E também eu tiro bastante remédio dos pacientes que chegam no consultório. Eu falo que está tudo certo o que ele tá tomando, para não levar nenhuma crítica a nenhum médico, mas eu falo o que eu tomaria se eu estivesse no seu lugar. Porque todo mundo que toma aspirina, toma omeprazol para proteger, para não ter sangramento da aspirina. Daí ele toma, todas as pessoas que vão num cardiologista que tem o colesterol um pouquinho alterado, toma estatina e depois não consegue dormir direito ou tem dor nas costas. Então eu falo, todos esses remédios aqui, eu não tomo nenhum deles. E as pessoas acreditam, assim, por exemplo, em relação à estatina. Você acredita que você pode continuar fumando, continuar obeso, continuar estressado, continuar sem nenhuma atividade física, mas esse comprimido eu tomo, porque ele vai salvar a minha vida. Então, eu
quando eu lido assim com o paciente no dia a dia no consultório, a minha tendência pessoal é se comportar orientar o paciente da forma que eu me comporto. Esses remédios, eles trazem um benefício, mas eles mexem com algum mecanismo intracelular que a gente não conhece qual é a extensão das complicações que ele pode trazer a longo prazo, especificamente para um determinado grupo de pacientes, porque cada paciente reage de um jeito. Então, ninguém sabe dizer se o omeprazol, se esse trabalho que foi publicado, ele é efetivo mesmo. Mas se puder não tomar, é melhor. Eu concordo com a colocação sua e do Medina em relação à vitamina D. Se eu muitas vezes não peço o nível de vitamina D3, o meu paciente quer que eu peça, porque está, digamos, entre os leigos. E é isso que o Medina falou, a maior parte dos clínicos, eles fazem essas dosagens, superdosagens, né, de 50 mil unidades por semana. Então não me surpreende que a gente está vendo essas complicações relacionadas, né? O omeprazol, o pantoprazol, todos esses inibidores de bomba de próton estão associados à doença renal crônica, já há evidência científica disso. O chefe da nefrologia da Universidade do Colorado, em Denver, um indivíduo de 50 e poucos anos, que todos nós aqui conhecemos, o Richard Johnson, eu encontrei há 2 anos no congresso de nefrologia e pergunto, tudo bem? Ele disse, não. Eu comecei a me sentir mal, pedi uma dosagem de ureia e creatinina, ele estava com 180 de ureia, 10 de creatinina. Fez uma biópsia do rim com uma nefrite intersticial, tomou corticoide, resolveu, melhorou, mas relacionada ao uso também de pantoprazol, né? Então, é isso que o Medina falou, todo mundo que toma aspirina toma o inibidor de bomba de próton indiscriminadamente, né? Você não precisa de receita e toma. Então, a gente está vendo complicações, né, do uso indiscriminado desses medicamentos. NHE3. O complexo NHE3, ele que faz a permutação entre sódio e hidrogênio e que serve para o processo de acidificação, essas substâncias, quando em quantidade grande, elas penetram no rim e bloqueiam. Elas fazem o bloqueio dessa bomba de próton que está lá no rim em grande quantidade e com função determinada e que aí fica prejudicado. É que não tem só a bomba de próton no estômago, tem outros locais. Em relação, de novo, à prática médica, que não tem a ver assim, especificamente com uma determinada resposta. No dia a dia nosso, quando o paciente chega no consultório, fazer o diagnóstico hoje ele é praticamente medular. A maior parte dos pacientes chegam já com diagnóstico, você não precisa do córtex para fazer o diagnóstico. O córtex a gente precisa utilizar na hora que você vai fazer a prescrição, ou vai orientar o paciente, ou vai explicar para o paciente o que é aquilo. E com essa proliferação de escola médica, a prescrição também está ficando medular. Então, se você vai tomar aspirina, pode ter sangramento, então você já vai tomar o omeprazol. Você vai tomar diurético, então se pode cair o potássio, você já vai tomar o KCL. E se você tem o colesterol um pouquinho alto, independente dos fatores de risco adicionais que você tem, você já vai tomar estatina. Então isso não está corticalizado. Isso que eu estou dizendo, com esse número grande de escolas, você aprende assim, colesterol alto, ácido úrico alto. Ácido úrico alto para quem nunca teve nenhum sintoma. Vai tomar Ziloric, 300 miligramas por dia, não vai tomar nem a 100 miligramas. Então, está ficando, não só o diagnóstico, que hoje é bem mais fácil, e ele, como eu falei, a maioria das vezes, quando chega alguém com creatinina alta, diabético para nós, dificilmente isso vai para o córtex. A gente já tem tudo preparado no tronco cerebral para dar toda a resposta, ou para fazer o diagnóstico. O córtex mesmo se utiliza na hora que você vai explicar para o paciente como que aquilo vai evoluir e como que você vai medicar. Mas agora, com essa proliferação de escolas que não tem professor apropriado, esse número exorbitante, está ficando tudo só na medula até, não sei nem se chega no tronco cerebral. Senhor presidente, tem mais. As senhoras de idade dizem a elas que elas precisam tomar não só vitamina D, como cálcio.
E elas tomam quantidades exorbitantes. Vitamina C, a necessidade diária é de 1 micrograma. O indivíduo toma comprimido de 1 gramo 2, 3 vezes ao dia. Eu não conheço, num país que tem a insolação do Brasil, nenhuma necessidade para ninguém tomar vitamina D. E tem mais, não dá oligúria. Pelo contrário, as doentes são diuréticas, elas têm até poliúria, o que leva a enganar mais ainda. Muito obrigado. É uma questão importante, porque chega um ponto que o médico passa a ser um agente iatrogênico, né? Porque às vezes recebo pacientes que trazem uma receita que vem em 3 folhas de médico, né? É uma coisa impressionante que eu fico assim, inclusive impressionado com a resistência física do ser humano. Está vivo ainda, está de pé. E depois que a gente escuta uma conferência quanto essa, eu vou olhar se eu estou tomando algum remédio a mais, inclusive. O pior é que eu tomo vitamina D, porque o dermatologista há anos me proibiu de pegar sol, então não pego sol, a vitamina D desapareceu também. Você vai morrer porque falta vitamina D. Mas não chega a essas doses, não. Mas eu acho que é um tema para a academia debater esse exagero da prescrição médica e os riscos que as pessoas correm por tomar de uma maneira indiscriminada uma série de medicamentos, além dessa associação de uma série de medicamentos, por si só já trazerem outros problemas, não só tomar individualmente, mas ao tomar uma série de 5, 6, 7, 8 medicamentos. E o mais grave, quanto mais idade o paciente tem, mais sujeito ele está a receber essas prescrições todas, né? Mais idade, mais medicamento e o metabolismo mais lento e todo o metabolismo com a idade modificando, quer dizer, uma série de problemas podem ser decorrendo daí e que fica na sombra, a gente não vê falar muito disso, né? Com a medicalização da sociedade moderna. Então, eu quero agradecer, se ninguém mais quer fazer uso da palavra, e agradecer a presença de todos os oradores dessa tarde. Foi uma tarde importante, a homenagem que fizemos ao acadêmico Nestor Shor. E tem um anúncio que, antes de encerrar, o acadêmico, primeiro secretário Ricardo Cruz vai fazer, e depois encerramos a sessão. Presidente, as comunicações finais da Secretaria são de que o secretário-geral acadêmico José Galvão Alves convida a todos para a 28ª Jornada de Gastroenterologia, que na semana que vem, de quinta a sábado, acontece no Colégio Brasileiro de Cirurgiões. E também no dia 22 de março, no primeiro bloco aqui na academia, antes da apresentação do professor Mirko Raffaini, nós teremos então uma tarde na Academia Oficina Diagnóstica, que já é uma atividade tradicional dessa academia, com os acadêmicos José Manuel Jansen, Carlos Alberto Basílio de Oliveira e José Galvão Alves, que vai contar com a participação do acadêmico Orlando Marques Vieira e também de 2 convidados, o professor Joaquim Ribeiro e o doutor Eduardo Viana, que é o chefe do Serviço de Cirurgia Geral do Hospital Federal de Ipanema. Essas são as comunicações finais da Secretaria, senhor presidente. Muito obrigado, acadêmico Ricardo Cruz, e está encerrada a sessão.